Boa noite a todos. Nosso estudo de hoje se baseia no livro Encantos de Umbanda. E nós vamos estudar juntos hoje um capítulo chamado Fundamentos da Fitoterapia nos Terreiros. Vamos falar mais de Umbanda hoje. Há um provérbio nagô que diz que sem folha não há orixá. Então, assim, a utilização das ervas, dos fitoterápicos, é muito conhecida, é muito antiga, é muito popular e é muito utilizada pela medicina. E nesse resgate desses conhecimentos milenares, a fitoterapia tem despontado. Então, ela é originária da onde? Da medicina ayurvédica, que data de mais ou menos 5.000 anos. Tá? Ela foi ensinada por milhares de anos nos templos das fraternidades iniciáticas, dentro da tradição oral de transmissão dos conhecimentos dos mestres para os aprendizes, e assim também através da vivência, como é feito também na religião africana. Os pais de segredo transmitem o saber oralmente de forma vivenciada. Ayurveda significa ciência ou conhecimento da vida, ou seja, é uma palavra que vem do sânscrito. Ayu significa vida e Veda, conhecimento ou ciência, que teve origem nos Vedas, a mais antiga literatura do mundo. Então, esses conhecimentos iniciáticos são utilizados em rituais de cura de doenças, promovendo bem-estar, saúde, paz e prosperidade. E a gente sabe que a medicina ayurveda vem desde a alimentação, o cultivo das ervas, dos óleos essenciais, para trabalhar dentro da nossa energia. Por quê? Porque enxerga o ser humano como um ser integral. Corpo, mente, sentimentos, espírito. Ao longo do tempo, em diversas localidades, sempre foi muito comum o uso de encantamentos, de essências de plantas, dos elementais, que são forças energéticas, guardiãs da natureza, do sol e da energia criativa do homem para fins terapêuticos. As substâncias medicamentosas, em geral, eram usadas sob a forma de amuletos. Isso nos primórdios, se amarrava as ervinhas, macerava, fazia um amuleto, carregava consigo. Atualmente resgata-se essa arte e essa ciência fitoterápica no mundo, assim como nas religiões afro-brasileiras e naturistas como Umbanda. Aí, sob esse ponto de vista, o que significa? Que cada ser humano tem suas características próprias e suas próprias necessidades. Nós precisamos ver o ser integral, mas individualizado. E ao mesmo tempo que a gente vê a nossa individualidade, a gente sabe que nós convivemos no coletivo. E que semelhante cura semelhante. Então, do mesmo modo que a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos são únicos, ao mesmo tempo, eles estão em constante processo de mutação. Nós estamos em constante processo de amadurecimento, de mudança, de expansão de consciência. E o fato da gente, às vezes, não acreditar nas coisas, não quer dizer que elas não existem. Porque nós somos energia condensada na matéria. E a energia necessita de energia. Matéria necessita de matéria. E o que acontece com a gente quando a gente entra em desequilíbrio? Por quê? Porque a gente vive muito em função das coisas do externo e esquece de olhar para o nosso interno. Nós somos um microcosmos dentro de um macrocosmos, da criação divina. Quando compreendemos esses fatores que estão causando os desequilíbrios na nossa vida, nós podemos eliminar então as causas e voltar ao estado de equilíbrio. Só que geralmente sozinhos a gente não consegue.
A gente às vezes tenta, mas sabe, às vezes o processo está difícil demais e a gente precisa de ajuda para isso. Os princípios de Hipócrates, para a gente poder entender e depois aprofundar um pouquinho mais. A saúde é o estado de equilíbrio. A enfermidade são os humores, que são as paixões. E a cura é o poder inerente na natureza, ou seja, o poder de curar-se a si mesmo. Qual é a terapêutica citada por Hipócrates? São os próprios recursos naturais. Por quê? Porque nós somos a mais perfeita farmácia dentro de nós mesmos. O xamanismo, que é a mais antiga escola de medicina, nos diz: doença significa desarmonia, cura, recuperação dessa harmonia. E a terapêutica são as famosas mesinhas. Mesinhas são os remédios que são retirados, que são procurados dentro da própria natureza. Portanto, equilíbrio é a ordem natural das coisas. Sendo o nosso planeta dual, ele vibra no yin e no yang, feminino e masculino, dia e noite, quente, frio, sol e lua, né? E por aí vai. E nós temos a energia masculina positiva, vibrante, atuante, e temos a energia feminina yin, receptiva. Então, dentro desses princípios da medicina africana, mais particularmente da iorubana, que se baseiam na composição energética do nosso ori, que é a nossa cabeça, e dentro da regência dos orixás, pelo menos os 4 orixás principais que estariam mais atuantes na nossa energia. Por quê? Porque todo ser humano é uma criação do cosmos com essas 2 energias que eu acabei de falar. Então, a nossa constituição energética de estrutura, ela é resultante de uma combinação de determinados elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. E esses 4 elementos, na nossa vida, precisam estar em equilíbrio para que a gente esteja bem. Assim como nossos chakras precisam estar equilibrados, nossos corpos sutis precisam estar equilibrados. Essas forças estão presentes em todas as células, tecidos e órgãos do nosso corpo, onde há diferentes combinações em várias proporções, dependendo do nosso programa de reencarnação. Daquilo que nós temos que passar, daquilo que nós temos que resolver, daquilo que nós temos que libertar, daquilo que nós temos que acumular para aprender. E que essas energias se manifestam ao redor do nosso ori, da nossa cabeça. A saúde só é alcançada quando todas essas forças estiverem equilibradas. Por quê? Porque como nós não conseguimos viver no caminho da moderação, que é o caminho do meio, nem tanto lá, nem tanto cá, a gente geralmente está nos processos de excesso ou de escassez de energias. Então, muitas vezes, essas forças da natureza, que a gente já falou várias vezes, que são os orixás, e que no aspecto psicológico nós temos atributos desses orixás como qualidades que nós precisamos desenvolver e trabalhar, são os nossos talentos enterrados. Nós também, quando não estamos equilibrados, o que acontece? Nós vamos para a polaridade oposta, ou seja, a gente vai para o negativo, vai para a escassez dessa energia. E a fitoterapia, que é baseada em plantas e ervas, tem as suas propriedades farmacológicas e energéticas que propiciam a nossa cura, porque elas são semelhantes e se encontram em correspondência com esses 4 elementos da natureza, com a vibração dos orixás do nosso corpo humano. E aí acontece então aquela ação profilática e curativa natural. Na Umbanda, como é que a gente utiliza isso? Com frequência, nos batimentos com folhas, que os caboclos, os pretos velhos utilizam muitas vezes, né? Porque esses batimentos de folhas vão limpar aquela energia que está ao nosso redor cristalizada, aquele ranço que a gente tem, né? Através dos banhos de ervas maceradas, que são para limpeza e fixação energética nos mais variados prefeitos. Quando a gente se reúne, um grupo de médiuns,
para macerar folhas, ou seja, para colocar no chão aqui na terreira, quando vocês muitas vezes já tomaram passe aqui na casa, quem vem mais seguido, já tomou passe várias vezes aqui, a gente com erva no chão. É ou não é? A gente se reúne mais cedo, desfolha esses galhos, através de cânticos, de caboclos, de pretos velhos, de boiadeiros, daquela energia que seja necessária. Por quê? Porque através desse cântico, nós ativamos a contraparte etérica da erva, que vai atuar onde? Na nossa contraparte etérica, ou seja, no nosso duplo etérico, na nossa energia. E essa energia, ela vai tirando as formas, pensamentos, os miasmas, as energias negativas. E o cântico faz uma invocação, o som. Então nós temos que saber aquilo que nós estamos invocando. O que nós estamos pedindo, o que nós estamos acionando do lado de lá. E essa energia nos revitaliza, ela é feita para nos revitalizar e restaurar e tirar esse cansaço e esses morros psíquicos ao redor da nossa aura, da nossa mente. E quando a gente está no passe, que o caboclo ou o preto velho utiliza as suas ervas, a mesma coisa, quando passa a erva ao nosso redor, existem os caboclos trabalhando com a erva energética do outro lado, trabalhando no nosso duplo etérico. O médium incorporado trabalhando no campo físico da pessoa e removendo energia material. Mas a entidade está trabalhando no duplo etérico na nossa contraparte. Tá? Aí, a partir do momento em que a gente passa a ter esse tipo de tratamento, que nos é indicado através dos passes, que limpa, que descarrega, porque o objetivo da gente, quando chega numa casa de umbanda, é sair melhor do que quando nós chegamos. É ou não é? Só que isso, gente, essas imantações que são retiradas, essas formas de pensamentos negativos, o cansaço, o estresse, né? Muitas vezes doenças podem ser curadas ali, quando há um merecimento de cada um, né? Não isenta a nossa reforma íntima e a nossa mudança de comportamento. Porque não adianta a gente vir fazer um tratamento, tomar um passe, receber uma erva, tomar uma água fluidificada. Com aqueles medicamentos, a água fluidificada ali dentro tem os medicamentos que o plano espiritual coloca, que a gente precisa para se restaurar. E depois a gente sair no portão e voltar a alimentar os mesmos pensamentos de tristeza, de mágoa, de depressão, de raiva, de incomodação, de insatisfação, porque vai tudo por água abaixo. Então o ideal é o quê? Que a gente, quando sai sentindo-se bem com a energia que nos foi colocada, é tentar ir para casa e reter essa energia o máximo de tempo que a gente puder. Ficar mais quietinho, mais silencioso, ter um momento para ficar consigo mesmo, para poder absorver essas energias de bem-estar. Porque são momentos mais raros na vida da gente hoje. A gente vive numa correria muito grande, muito estressado, com muitos compromissos, sob pressão. A gente tem que matar um leão por dia. Então isso acaba se tornando um refrigério para a nossa alma. É a hora que a gente vem, vocês sentam aqui, vocês passam pelo ritual do fogo, vocês recebem atendimento na assistência durante as palestras, as entidades já estão trabalhando, já estão removendo o que precisa ser removido, estão socorrendo os espíritos que precisam, que têm merecimento de serem socorridos naquele momento, e a gira já está correndo no astral. Quando vocês entram ali, boa parte do trabalho já foi feito. Tá? Isso é importante que a gente compreenda dentro da Umbanda. Então, assim, nos trabalhos mediúnicos de terreiro, essas essências fitoterápicas estão astralizadas, que eu falei antes, né? E são recolhidas na contraparte etérea das folhas e manipuladas junto ao ectoplasma do médium, no magnetismo curador, beneficiando os encarnados e também os desencarnados. Porque muitos desencarnados que vêm, que nos acompanham, estão necessitando dessa energia para se recomporem e continuarem a sua caminhada agora do outro lado, um pouquinho mais de compreensão.
Para cada caso, para cada ori, para cada orixá e para cada doença, existe uma erva astral, uma essência eterizada que é aplicada individualmente. Temos que ter muita consciência de como usá-los para que não sejamos pegos de surpresa por energias que são invocadas quando nós maceramos, quando colocamos o sumo da erva em contato com o nosso corpo e também quando acolhemos. Ou seja, precisamos trabalhar com profundo respeito, tendo conhecimento daquelas ervas, para que elas servem, aonde elas vão atuar. Por que isso, gente? Fazendo um adendo, eu falei dos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Nós temos esses 4 elementos dentro de nós, a natureza tem os 4 elementos no macrocosmos. Se eu preciso, eu ando muito irritado, com uma energia de fogo, soltando fogo pelas ventas. Se eu utilizar uma erva quente do elemento fogo, o que vai acontecer? Vai potencializar o meu estado de raiva e aí sai da frente. Né? Posso ter problemas sérios de saúde ou me tornar uma pessoa mais violenta. Eu vou precisar de quê? De uma erva de elemento água, mais fria, que acalme, que relaxe, que tire essas energias de raiva e de irritação que estão no meu ori, no meu pensamento, na minha mente, no meu coração. Se eu estou muito apático, muito paradinho, eu vou precisar movimentar os meus pensamentos, higienizar esses pensamentos, eu vou precisar de ar. Talvez precise de ar e fogo para começar a me movimentar. Deu para vocês entenderem como é que as coisas funcionam? Então, por que a gente tem que ter muito critério e muito cuidado com aquilo que a gente mexe? Porque são energias. E as energias se movimentam, se manifestam e atuam direto em nós. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente vai descobrir depois. Tá? Folha é para trazer energias boas e positivadas. Tirar energias ruins e maléficas, em muitos casos, trazer a resposta sobre algo ser necessário para o indivíduo que a usa. Ou seja, porque quando limpa a minha mente e limpa um pouco as minhas emoções, eu volto a ter lucidez. Eu volto a ter discernimento. Clareia a minha mente, me dá leveza, me dá sensação de bem-estar. E aí o que acontece? Eu passo a enxergar melhor. Aí eu posso tomar decisões baseado numa clareza, numa certeza. Né? Porque quando a gente está confuso, é melhor a gente parar, respirar, tentar se harmonizar primeiro, para depois, então, tomar as decisões necessárias. As plantas são utilizadas para lavar e sacralizar os objetos rituais, purificar a cabeça e o corpo dos sacerdotes nas etapas iniciáticas, curar doenças e afastar males de todas as origens. A gente também utiliza o amaci, os médiuns, quando a gente está precisando 2 vezes por ano aqui na nossa casa, para que a gente possa, que são as ervas maceradas, de acordo com os orixás, para que a gente utilize, aqui atrás no Google Rapidiano, para nos energizar também e tirar o nosso cansaço, porque são muitas consultas, são muitos processos, temos problemas como todos vocês, e nós também precisamos nos beneficiar dessas energias das ervas. Então, a partir do momento em que a gente usa, é aquela prática da vivência. Então, a partir do momento que eu tenho a vivência, que eu utilizei, que eu sei como aquilo funciona, eu posso vir falar sobre isso. Senão seriam apenas palavras jogadas ao vento. Por isso que se usa na Umbanda a oralidade, ou seja, se passa o conhecimento através da palavra, mas também se utiliza, também se vivencia. A folha ritual não é somente a que está na natureza, mas aquela que sofre o poder transformador operado pela intervenção dos espíritos do lado de lá, cujas rezas e encantamentos cantados proferidos pelos devotos propiciam a liberação do axé nelas contido. Se vocês prestarem atenção nos nossos cânticos de Umbanda, vocês vão ver que tem muito ensinamento ali.
nessas cantigas antigas de terreiro, cantigas de raiz, como a gente chama, não as canções populares, mas as de raiz. Ali tem os encantamentos dos pretos velhos, dos caboclos, daquilo que a gente necessita, daquilo que é retirado, o que eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo, dentro das suas rezas, o que está sendo afirmado e que é em prol do nosso benefício. Tá? Usamos vegetais desde a alimentação até a magia, sempre transformando a energia vital através de processos e rituais. Tá? Neste livro a gente está com um capítulo sobre a fitoterapia que eu estou falando agora. Tem a parte das ervas propriamente dito, especificamente falando de determinadas ervas. Tá? E tem aquela parte dos terreiros, utilizado dentro do terreiro, como eu falei ali, das folhas maceradas. Tá? Cada criatura deve ser o seu próprio remédio. Lá no início eu falei entre xamanismo e Hipócrates que a gente tem o poder de curar a si mesmo. Né? Cada criatura deve ser o seu próprio remédio. Tudo mais que existe, que vai existir, são paliativos como bênçãos de Deus, até chegar o grande dia em que poderás te encontrar a ti mesmo e conhecer as tuas próprias necessidades. Isso foi dito pelo Espírito Milanês através da psicografia de João Nunes Maia. Começa a agradecer ao sol que te aquece. Tem gratidão a essa bênção que o Pai Celestial te deu, e logo verás o quanto a tua vida se encherá de luz. Isso também é de Milanês, e a gente deve utilizar essas energias, nos solarizar quando a gente precisa, colocar um pouquinho de sol na cabeça, principalmente quando a gente está meio melancólico, meio depressivo, porque o sol é luz, é energia. Quando a gente está para baixo, a gente está meio na sombra. Né? Então a gente tem que inverter as polaridades. Tá? A humildade é a mola mestra das transformações. Saber que a gente não sabe tudo, que a gente está em processo de aprendizado, que a gente vive num processo de tentativa e erro. Cair não é um problema, a questão é levantar rapidinho. Saber que escorregou, continuar em frente, fazer reforma íntima, tentar se conhecer melhor. O que é fazer essa reforma íntima? Eu saber das coisas que eu necessito, aquilo que eu quero. Umas coisas são as minhas necessidades, outra coisa é aquilo que eu quero atingir, que eu quero chegar. Descobrir que eu tenho merecimento, trabalhar minha estima, ver o que falta, o que me traz insatisfação, o que por vezes me derruba, quais são os meus medos, qual é o meu ritmo, que hora do dia eu trabalho, eu funciono melhor. Isso faz parte da gente ir se autoconhecendo. O que eu preciso largar? Onde é que estão os meus apegos? Quais são as situações às quais eu estou apegado e eu não consigo soltar? Eu preciso mudar determinados hábitos. Por que eu não mudo? Por que eu jogo para cima do outro? Ah, porque o fulano... Não é o fulano. Fulano vive comigo, mas ele não é eu. Então, se eu tiver que mudar hábitos alimentares, hábitos de horários, de trabalho, eu vou mudar. Porque eu tenho que estar bem para conviver com o outro, senão eu não vou conseguir ser feliz.